Na semana passada, nós mostramos aqui o que rolou na Mídia. Quem deu a palestra de abertura foi o Jason Goulart, que é apresentador do Jornal Paraná TV, primeira edição. O jornalista esteve aqui na TV FAG e deu uma entrevista para a Thaís. Veja! E hoje o nosso convidado é o Jason Goulart, que trabalha na RPC TV. Seja muito bem-vindo, Jason. Obrigado, Thaís. Legal estar aqui com vocês. Obrigada pela sua presença. E hoje o Jason está aqui na FAG porque ele veio para a palestra de abertura do Mídia, né? Que é a Semana Acadêmica de Comunicação. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a televisão. Jason, me conta como surgiu o seu interesse pela televisão. Isso é uma coisa assim, desde criança. Eu sempre gostei de TV, sempre gostei de comunicação, sempre gostei de rádio. E por isso resolvi trilhar esse caminho e deu certo. E como você entrou na área? Então, eu comecei pelo rádio, né? Eu já estava quase até meio desistindo, já tinha 20 anos quando comecei. E aí fui fazendo um programa aqui, outro ali, fazendo um noticiário no rádio, com alguns colegas, programas de madrugada. E aí foi indo e eu fui conhecendo pessoas, né? Fui entrando no meio e acabei no fim indo para resumir um pouco da história. Depois de um tempo fui para a FM Clube, lá em Curitiba, e na FM Clube eu fiz desde programa romântico até programa de noticiário, produção e tal. E daí lá foi que eu soube que a RPC, na época a TV Paranaense, estava fazendo testes para apresentadores. E da turma toda que foi, eu fui o último a fazer esse teste. E por sorte fui contratado. E a rádio deve ter te ajudado bastante, né? A gente sempre escuta falar assim que para televisão a rádio é importante, porque ajuda muito na fala mesmo, né? A rádio ela ajuda você principalmente a trabalhar o improviso, né? Então você tem determinadas situações, você não teve o tempo para escrever o texto, pensar o que você ia escrever, de que forma que você ia falar, e você tem que dar a notícia, dar a informação. Eu trabalhei num programa, uma ocasião, que eu saía às 11 horas da manhã, em busca de pauta. Eu saía sem pauta da rádio e ia circular pela cidade, pela Rua 15, o calçadão da 15, por ali e tal, e o programa ia das 11 da manhã a das 11 da manhã a 1 da tarde. E aí eu saía sem pauta, sem nada e tal, e começava a andar pela cidade. Conforme eu ia observando as coisas, eu pegava o orelhão, ligava para a rádio e contava. E algumas vezes eu via assim, por exemplo, o camarada lá que assaltou uma bolsa da tia, aí foi aquela confusão, o pessoal foi para o módulo, daí eu acompanhava, aí tinha outras histórias e tal. Então eu estava sempre vendo o que podia ser de notícia. Eu falava assim, estamos aqui na 15, hoje o movimento tá bom, não tá chovendo, tá assim, tá assado. Chamava um policial para fazer alguma entrevista, tal. Então achava e tinha que mandar informação para a rádio. Eu fazia isso ao vivo. Então isso é uma coisa assim que ajuda bastante você a desenvolver essa questão do improviso e também a identificar onde tem a notícia. E hoje você trabalha muito com essa questão do improviso, né? Porque você trabalha com a redação móvel. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a redação móvel, existe um planejamento, né? Porque a gente trabalha com um número maior de pessoas. Ou seja, a redação móvel, na verdade, deveria se chamar estúdio móvel, né? Porque a gente sai do estúdio, né, com o pessoal. A gente vai com o diretor de corte, 3, 4 câmeras, cinegrafistas, né, enfim, todo o pessoal da engenharia. Se precisar, a gente faz transmissão via satélite, como aconteceu aqui na Estrada do Colono, que veio toda a nossa estrutura para cá, para fazer o ao vivo para o jornal e tal. Então, existe um planejamento, mas quando você chega lá é que você vai sentir o que você realmente vai falar e de que maneira você vai falar, como você vai ouvir as pessoas, enfim, é toda uma coisa do momento, né? É como o futebol, você sabe que vai ter um time X e um time Y, um está bem na tabela, o outro não está, e você se prepara para narrar aquele jogo, mas o que vai acontecer ali você não sabe. E qual seria a dica, então, para os estudantes, né? Hoje em dia, para quem quer essa carreira de televisão, mesmo jornalismo, qual seria a maior dica, assim, qual é o seu segredo? Converse com você mesmo, né? Como você gostaria de ouvir determinada pessoa na TV ou determinada notícia. Faça isso, olhe para o espelho, conte, né, uma história, olhando para o espelho, né, vendo o que o teu eu está dizendo. E seja natural, eu acho que isso é fundamental. Jason, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer ter você aqui, muito mais sucesso na sua carreira. Valeu, Thaís, obrigado a vocês, né, pessoal da FAG, os estudantes de jornalismo, de comunicação, continuem sendo guerreiros, batalhadores, informando sempre com qualidade e sempre com bom humor. Eu acho que isso é fundamental na vida da gente, no dia a dia. Não se esqueçam, sempre que puder, façam isso, humanizem o máximo que vocês puderem a notícia e nunca se esqueçam, né? Estamos falando de gente para gente.